Boa noite, abençoada e abençoado que segue aqui, Gisleide Moraes, terapeuta. Sexta-feira, dia de live, já aguardar aqui o Instagram comunicar, você que está aí online, para vir participar dessa live. Os 4 pilares sistêmicos do propósito. Vou enviar aqui. Boa noite, Wagner, seja bem-vindo. Boa noite, Kênia, boa noite, Samira, sejam bem-vindas. Hoje na nossa live de sexta-feira vou falar um pouco sobre os 4 pilares sistêmicos do propósito. Vocês sabem que já estão me acompanhando aí mais tempo, sabem que eu gosto muito de falar sobre propósito. Eu sempre falo que... Ai, gente, como que eu tiro? Tô tentando atualizar aqui. Eu não tô me dando muito bem com essa página minha aqui do Instagram, com essa questão de live, mas vai dar certo. Enfim, vocês sabem, né, o que eu trabalho, eu gosto muito de falar sobre propósito sistêmico, trabalhar aí questão de profissão, transição de carreira, nova carreira, decisão. Boa noite, Alê, seja bem-vinda. Boa noite, Cris, seja bem-vinda. E aí hoje eu resolvi fazer essa live de falar para você, se você sabe, né, quais são os pilares sistêmicos do propósito. Porque sim, um propósito, ele se inicia, né, no reconhecimento dos nossos dons verdadeiros. Então você sabe quais são os seus dons verdadeiros? Você sabe de onde que vem esses dons? Você tem a percepção de que os seus dons, eles são uma herança dos seus ancestrais? E é por isso que eu resolvi falar um pouco hoje sobre esses 4 pilares, porque nós somos sistêmicas, né? Quando eu tive contato a primeira vez com a palavra propósito, né? Missão, propósito, eu lembro que eu falei assim para a pessoa: meu Deus, eu não sei nem o que eu comi ontem no almoço e eu tenho que saber qual que é a minha missão, qual que é o meu propósito. Mas anos depois eu vim entender o que é isso. E o que eu estou fazendo aqui hoje é vivendo um propósito. Eu digo, né? Vivendo um propósito de Deus para minha vida e um propósito meu, que... O meu propósito, no final da live eu vou contar para vocês qual que é o meu propósito de vida. Então, por que não compartilhar isso com você? Não sei se você vai estar aqui ao vivo nessa live, não sei se você vai assistir, né, através do YouTube, através das minhas outras redes sociais, onde eu posto também as lives, ou aqui no perfil do Instagram. Mas vai ficar registrado, vou deixar aqui no perfil para você fazer uma análise de que se você está vivendo propósito, se você realmente já descobriu quais são seus dons verdadeiros. Às vezes você está aí infeliz na profissão, infeliz com o trabalho que você tem, sem saber para onde vai, perdido, não conseguindo abrir mão para dar um próximo passo, né, em direção a uma vida plena, a uma vida feliz e na dúvida. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre isso. A Lei Cris, vocês já ouviram falar, já tomaram consciência? Acho que a Kênia também está aqui, sobre propósito, já tem o propósito de vocês? Me contem, deixem aqui nos comentários para a gente conversar um pouco. Então vamos lá. Quando você pensar em propósito,
você vai pensar que todos nós temos habilidades. Então, as habilidades que nós aprendemos, aquelas habilidades inatas, né? O dom, ele é uma habilidade inata que nasce com você. Você sempre vai pensar, Gi, eu não sou boa de nada. Mas você tem aquela habilidade de cuidar de pessoas, aquela habilidade de se relacionar, de gostar de criança, de gostar de idosos, às vezes de gostar de animais. E isso vem dos nossos ancestrais, porque é um cuidando do outro. Então a gente traz essas habilidades para começar a entender nosso dom. Olha, Cris, eu quero saber o meu propósito com você. Muito bem, já vamos saber aqui. E se a gente não conseguir, depois me chama lá no WhatsApp para a gente poder definir. Com 5 perguntas a gente define o propósito, né? E a partir conhecendo os 4 pilares, vai ser mais fácil definir o propósito. A Ale fala que o propósito é revelar Jesus através da minha vida. Coisa maravilhosa. Bem-vinda, Sônia. Sônia, eu tô te devendo e não esqueço, viu? Vou equilibrar essa relação nossa. Seja bem-vinda. Então, quando a gente se conecta, né, com a nossa espiritualidade, quando a gente manifesta essas habilidades de cuidar de pessoas, nas artes, nos números, nas ciências, porque até o tecer, o cozinhar, o cuidar, o plantar, o colher, isso é habilidade, né? Também são propósitos que a gente herda da nossa família, que a gente aprende a negociar. Até meditar você pode trazer como habilidade, porque alguém já tentou meditar? Meditar não é fácil, não. Estar em conexão com a espiritualidade não é fácil, não. E essas habilidades a gente traz dos nossos ancestrais. E muitas vezes a gente luta contra isso, não é verdade? Quantas de nós, às vezes, temos uma excelente habilidade de cozinhar, um dom de cozinhar, e a gente vê isso como, meu Deus, é só um serviço que eu faço. A nossa habilidade, às vezes, de comunicação, e a gente é taxado como uma pessoa que fala demais. Uma pessoa que gosta de cuidar, ela é taxada como uma pessoa que quer cuidar da vida dos outros. Então, por N motivos, a gente abandona esse dom natural e não consegue olhar, visualizar isso como um propósito. Então, eu quero falar com você do primeiro propósito, do primeiro pilar do sistema. O primeiro pilar do propósito sistêmico. Ó a Ale falando que é cozinheira. Ser cozinheira é isso. Ser cozinheira é ter um propósito, é um talento, é uma habilidade natural. E aí eu coloquei aqui para representar, né? Deixei um livrinho, uma casa, porque geralmente a gente liga muito prosperidade, né? E o propósito, a nossa educação. Bem-vinda, Jaque. Então foi por isso que eu deixei aqui para poder representar. E como um pilar, né? Uma casa é o nosso grande pilar. Então, o primeiro é o talento. E esse talento, como eu falei no início, ele vem dos nossos ancestrais. Um talento de falar, de negociar, de cozinhar, né? Como a Ale falou, que ela tem um talento de ser cozinheira. E aí a pergunta que você tem que responder é qual? Quais dons você reconhece em si? Me conta. Qual dom? Esse talento, a Cris já falou, a Patrícia já falou aqui pra gente. Ela é cozinheira, então ela tem o dom de cozinhar. E aí, me fala, qual que é o teu dom? Qual que é esse talento natural que chegou até você? É a primeira pergunta que você tem que responder. Sempre lembrando que a vida, ela pulsa em nós. E através do desenvolver dos nossos dons naturais, a vida entra em movimento. É assim que movimenta. Às vezes você está em um lugar, vou aqui dar um exemplo. Às vezes eu tô aqui, né, no emprego, que não é uma coisa que faz eu movimentar a minha vida, que não é um lugar aonde eu consigo colocar o meu dom, o meu talento natural em prática. E aí eu estou infeliz nesse lugar, eu não consigo ser remunerada por esse trabalho, porque realmente eu estou vivendo um propósito, realmente tem esse talento, eu tenho habilidade para isso, ou eu estou escondendo a minha habilidade, o meu talento por conta de um salário, por conta de uma carteira assinada, por conta de
de um boleto pago no final do mês? Quantas de nós não matamos o nosso propósito porque a gente não consegue olhar para o todo? A gente olha para si. Eu sempre falo, Deus, Ele me deu o dom da fala. Ele me deu o dom de cuidar das pessoas, esse talento. As pessoas sempre falam, nossa, você tem muita facilidade de falar. Sim, é um talento e eu reconheço isso. Só que eu usava o meu propósito e meu dom em benefício próprio. Eu não servia a humanidade com isso, eu fazia só para mim. E quando eu entendi que eu tinha que usar isso para servir, foi aonde eu comecei a engatinhar para trazer realmente, entender o que era o meu propósito de vida. Ó, a Poliane fala, comunicação vem da família paterna, o cozinhar e ser hospedeira vem da família materna. Uma pessoa que reconhece os talentos que tem, os dons e as habilidades naturais. Então, primeiro, talento, né? Quais os dons que você reconhece em si? É a primeira pergunta, aí no primeiro pilar. Bem-vindo, Flávio. Vamos por segundo pilar. O segundo pilar, né, sistêmico do propósito é a paixão. Pelo que você é apaixonada? A paixão, ela vem dos amores e dos prazeres vividos pelos nossos pais e pelos nossos antepassados. Quais paixões, quais amores, quais alegrias, prazeres que os seus antepassados e os teus pais viviam, que traz para você. Aí a gente vai falar, né, que não basta ter talento, tem que ter paixão, sim. A gente tem que ter paixão. E quando eu falo aqui de paixão, eu não tô falando de sexualidade, tá, gente? Eu não tô falando de prazeres da carne, não. Não sei nem se o Instagram não vai derrubar a live. Mas quando eu falo dessa paixão, eu tô falando da capacidade de sentir prazer com aquilo que você faz. A Poliane deu aqui, né, o exemplo. Eu tenho talento, eu reconheço em mim a comunicação, o cozinhar e ser hospitaleira. Você sente prazer nisso? A pergunta é, você sente prazer no que você está fazendo? Você sente prazer nesse lugar onde você está hoje? No trabalho que você está exercendo? É sobre isso que eu estou falando quando eu falo que o propósito, um dos pilares do propósito é a paixão. Você é apaixonada, você acorda todo dia cedo e fala, meu Deus, eu tenho a chance mais uma vez de exercer aquilo que eu amo fazer, de exercer o meu talento, o meu propósito. Essa é uma pergunta que você tem que se fazer. A paixão, você tem paixão com a vida, com as pessoas, com as atividades? É a reflexão, a paixão, ela é o que ela é dentro do meu propósito? Aquilo que me dá força, aquilo que me dá motivação para continuar acreditando que o que eu estou fazendo é o certo, que o que eu estou fazendo é o meu propósito, mesmo que as coisas não fluam. Porque muitas vezes, eu vou dar o meu exemplo. Há 2 anos atrás, quando eu descobri qual era o meu propósito, demorou muito para fluir e ainda estou caminhando no fluir disso. Então você tem paixão suficiente pelo teu propósito para, mesmo que não esteja fluindo, mesmo que as coisas não estejam dando certo, você consegue permanecer no lugar que você está, firme e forte, tem motivação e força para continuar caminhando? Aí a pergunta aqui, a meditação que eu tenho que fazer aqui, a reflexão, né, o que eu tenho que pedir para minha alma é: como que você encara a sua capacidade de sentir prazer com os outros e com a vida? Você consegue sentir prazer em servir os outros? Você consegue sentir prazer em se relacionar com os outros? Você tem prazer de se relacionar com a vida? Você está tendo paixão? Está fazendo a diferença? Tá fazendo sentido, meninas, para vocês? Me contem aqui nos comentários se vocês conseguem visualizar o talento e a paixão. Se você tem paixão pelo que você faz, ou se tá difícil. Não tá fácil, não gosto do que eu faço, não. Aí é hora de eu olhar, tô vivendo meu propósito ou tô vivendo para pagar boleto? O que você faz te dá prazer?
Aí a gente passa pro terceiro pilar, que é o quê? O sentido. Então a gente já falou de talento, a gente já falou de paixão e agora a gente vai falar de sentido. Bem-vinda, Bia! E o sentido, ele tem a ver com o quê? Ele tem a ver com a força do masculino. Então o sentido do meu propósito, ele tem a ver com o meu pai. O meu pai, a força do meu pai dá sentido pro meu propósito. E aí a gente vai fazer uma, né, essa reflexão de que eu não dependo de paixões aleatórias para colocar o meu propósito em prática, porque tem que haver sentido nisso. Não é uma coisa aleatória. Eu tenho que entender que o meu propósito, eu tenho um talento, eu tenho uma paixão que não é aleatória, né? Aquela paixão, nossa, hoje eu amo fazer isso, não, amanhã eu amo fazer aquilo, depois da manhã eu amo fazer aquilo. Não, mas agora ser consteladora tá na moda, eu vou virar consteladora. Não, mas agora é ser não sei o que, ser a pessoa da moda, isso é paixão aleatória. E aí, quando entra o sentido, porque o meu pai, ele me dá sentido para quê? Para o meu movimento de vida em direção à conclusão, em busca do meu propósito, a viver do meu propósito. O meu pai é o que vai dar sentido aos meus dons e às minhas paixões. O sentido disso ser direcionado para a vida das pessoas. Porque o que adianta eu ter um propósito, eu ter um talento e eu não conseguir servir as pessoas? E aí o pai, o sentido, ele vai fazer com que a força do meu propósito sirva as pessoas, que é o que eu gosto muito de falar. O meu sentido é servir as pessoas. É ser o vínculo, né, entre a pessoa e a cura dela. No final eu vou falar pra vocês qual que é o meu propósito. Segura aí que a gente tá quase terminando. Vai ser uma live rapidinha. Bem-vinda, Gi! Bom ver você por aqui, amiga, minha companheira, que divide um grande propósito comigo, porque o propósito ele pode ser dividido. A gente tem que ter as mentes mestras, as parcerias de qualidade para fazer com que o nosso propósito flua. Eu tenho um propósito, a Gi tem, e a gente converge esse propósito, Deus une esse propósito para servir, que é o que eu tô falando aqui. É a força que eu trago do Pai para dar sentido para o servir, para fazer a diferença, para dar sentido no meu talento e na minha paixão, para servir o mundo. Aí, quando eu trago o poder de toda a minha ancestralidade masculina, começando pelo meu pai, faz sabe o quê? Ele me aponta para algum lugar, ele me dá uma direção para onde eu tenho que ir, um objetivo. Aí eu posso fazer um teste aqui, eu posso testar ali, eu vou experimentar, eu vou errar, eu vou cair, eu vou aprender, eu vou me levantar e eu vou fazer novamente, até eu alcançar o propósito de servir as pessoas com o meu propósito. Faz sentido, meninas? Está fazendo sentido? Fez sentido? Aí a pergunta, fazendo sentido, está relacionado ao terceiro pilar. Então o terceiro pilar é o sentido, que é a minha força masculina que vem do meu pai, ok? E aí a pergunta é, como está a sua capacidade de dar ao mundo, de servir ao mundo, com a sua objetividade, com a sua constância? Você está sendo uma pessoa objetiva? Você está sendo uma pessoa consistente ou não? Eu vou, eu faço, eu caio, eu vou embora, eu abandono isso daqui. Você está perseverando? Você está tendo sentido e força do Pai para poder continuar? É igual, como que é o ditado? Pedra dura, eu esqueci. Se alguém lembrar aí, escreve para mim. A pedra é dura, mas você vai batendo, ela vai furar?
Você está conseguindo ter essa constância e essa objetividade de olhar para o teu propósito e mirar e nada te parar? Você vai cair, vai ser difícil, não vai fluir, você vai levantar, você vai aprender, mas você vai. Você não vai desistir. Isso é posição de uma pessoa que tem propósito. A Cristina falando que está fazendo sentido para ela. E aí eu chego, a Gisele falando, a Gisele e a Cris, pedra mole, pedra dura, tanto bate que até que fura. Exatamente. Você tá assim com o teu propósito ou não? Eu bati uma, eu bati duas, eu bati três. Se não saiu água, passou a vez. Ó, fiz até uma canção aqui pra vocês agora, ao vivo. Hoje eu tô inspirada, gente. Hoje eu tô inspirada. É assim? Ou não? Essa pedra é dura, mas vocês vão bater até sair água. Até sair o sucesso. Até sair o servir. Aí eu passo pro quarto pilar, pro quarto e último pilar, que é o quê? A renda. Voltando aqui no quarto, a gente sabe o quanto a gente tá batendo, o quanto a gente tá, batalhando para levar nossas mentorias para as pessoas, para vender, para produzir conteúdo. Mas a gente vai bater, nós vamos bater nessa pedra. A água já está saindo, mas até sair água em abundância. Então, bora lá, para renda. Então, eu falei de talento, eu falei de paixão, eu falei de sentido e agora eu vou falar de renda. É o quarto pilar sistêmico do propósito. E antes de falar da renda, eu quero falar para vocês. A gente, quando fala de propósito, aí você fala de renda, você fala de paixão, talento e renda. O meu mentor, ele sempre fala assim, se a tua paixão e o teu talento não te dá renda, você vive de hobby. Eu tô trazendo aqui a questão do sentido, porque é sistêmico. Então, você vai ver no mundo aí, se falar nesses três pilares, que o propósito é a convergência da tua paixão, do teu talento e renda. No sistema que a gente traz 4, que é talento, paixão, sentido e renda. Certinho? Senão depois meu mentor ainda vê aqui essa live e fala, eu ensinei propósito para essa menina e ela tá falando o que ela tá falando. Mas é porque eu sou uma pessoa sistêmica, né? Eu tô falando para pessoa sistêmica. Esse perfil aqui é de uma terapeuta sistêmica familiar. Então é por isso que eu tô trazendo os 4 pilares sistêmicos do propósito. Então vamos para a renda. Porque se o propósito não tá dando renda, eu tô vivendo de hobby. Me contem, meninas, vocês estão vivendo de hobby? Tá vivendo de hobby? Tá tendo talento, tá tendo paixão, tá tendo sentido, mas não tá tendo renda? Compartilhem comigo. Então, a renda, ela tem a ver com a força do feminino. Sim, com a força do feminino. Então, tem a ver com a mãe. Você sabia disso? Que a renda, que o dinheiro que chega tem a ver com a mãe? Inclusive, depois eu vou deixar aqui no perfil para vocês uma resolução sistêmica, uma reflexão, por que eu não consigo poupar. E é tão claro isso, eu tive esse insight esses dias, eu falei, meu Deus, como que tá na cara da gente, a gente não vê. Porque o poupar também tá relacionado com a mãe. Então, se você não consegue poupar, se teu talento aí não tá te dando renda, vamos dar uma olhada pra mãe? Porque o esforço, em algum momento, ele é recompensado. O que você tem que pensar? Eu tô lá batendo na pedra. Então, eu tenho talento, eu tenho prazer em servir, meu pai me dá sentido, eu tô caindo, eu tô levantando, eu tô batendo, porém, uma hora, esse esforço, que não tá me gerando renda, ele vai ser compensado. E aí, você recebe por aquilo que você dá. Então, o que você está dando? Se não está tendo renda, vamos parar? Vamos fazer uma reflexão aqui comigo? Eu recebo por aquilo que eu dou com sentido, paixão e talento. Como se, quando eu invisto o meu talento, quando eu dou sentido, quando eu tenho paixão, é como se eu estivesse gestando. Você gesta o teu propósito.
É como se fosse uma gravidez. Você acolhe no seu ventre o teu propósito. Olha que coisa mais linda, meu Deus. É muito lindo isso. Como que tem pessoas que não se rendem ao sistema, que eu não entendo. Você acolhe no teu ventre todo o movimento que você faz do teu propósito. Como uma mãe. E como toda a ancestralidade feminina. A gente gesta, a gente pare. Seja você homem ou mulher. Porque o propósito, ele é como um filho que você carrega, um bebezinho que está no ventre da mãe, você tem que cuidar, e você tem que zelar, e você tem que amar, e você tem que se nutrir, para que ele nasça. E quando ele nascer, você vai ser o quê? Recompensado. Bem-vindo, André. Com esse nascimento, pelo teu propósito, pela tua persistência. E aí então você cuida da vida, do prazer, das pessoas que são importantes para você, do que é importante para você, do que é importante para tua família, do que é importante para o mundo. Sabe por quê? E aí eu vou trazer aqui. Aqui você vai conseguir cuidar de quem? De você mesmo. Você tá cuidando de você mesmo? Eu até... Calma que eu vou dar engasgada. Essa semana foi uma semana que eu discuti muito isso com a Gisele, com a minha parceira. A gente tá cuidando da gente mesmo? A gente tá olhando pra gente? Porque a gente tá querendo tanto dar, fazer acontecer, que a gente anda se esquecendo. Então, você é a pessoa mais importante do teu propósito. Você, presta atenção no que eu vou falar. Você é a pessoa mais importante do seu propósito. Sem você não existe propósito. Sem você não existe talento, não existe paixão, não existe sentido, não existe renda. Se você não estiver bem, se você não for uma pessoa importante, você não vai conseguir ser retribuído por isso. Eu olho para mim para fazer com que todo esse servir me gere renda. E quando gerar renda, olhe para você, porque muitas vezes gera renda, a gente nem olha para a gente, olha só para os boletos. Oh, mas esses boletos, vou te falar, viu? É uma pedra no sapato. E aí a pergunta que você tem que fazer aqui é: como está o seu dom de cuidar, de nutrir, de receber e de gerar mais vidas? Você está se cuidando o suficiente para cuidar das outras pessoas? Você está cuidando de você para nutrir outras pessoas? Você está recebendo? Você está conseguindo receber? Você está conseguindo gerar mais vida através do teu propósito? Olha, Gisele falando, hoje eu precisei parar um pouco. Tem momentos na vida que é necessário parar. Porque se eu estou trabalhando e a renda que eu estou recebendo eu não estou usando para cuidar de mim, eu vou estar incapacitada de gerar mais vida, de cuidar das pessoas. E aí eu te pergunto, o seu propósito, ele está gerando algo para as pessoas? Ele está gerando algo para você? E quando eu trago o quarto propósito, que é a renda, com a renda eu nutro, com a renda eu cuido, com a renda eu me movimento, eu gero mais vidas. E esse é o quarto pilar sistêmico do propósito. E aí hoje a reflexão que eu quero deixar para você. Depois de todo esse processo, que eu descubro o meu talento,
que eu descubro o prazer que eu tenho em exercer esse talento, que eu descubro o sentido e que eu gero renda com isso, com o meu propósito, sabe o que vai acontecer? Depois de todo esse processo, toda essa lapidação, o processo se reinicia. É sempre assim, ó, sempre se reiniciando, porque tudo na vida é cíclico. Hoje, há anos atrás, o meu propósito era ser advogada. Eu fui. Tive renda, ganhei dinheiro com isso. Não posso falar que não ganhei, não. Hoje eu tenho uma casa, comprei a casa que eu queria, fiz muita coisa que eu queria com o dinheiro da advocacia. E foi meu propósito durante muito tempo. Aí ele deixou de ser meu propósito, eu fui atrás de outro. E hoje eu estou vivendo outro propósito. Um propósito de cuidar de pessoas. O propósito também é cíclico. Então, como tudo na vida se movimenta, hoje seu propósito pode ser esse, amanhã pode ser outro, e depois outro. Porque o propósito, ele pode começar, né? Tem começo, meio e fim. Você pode reiniciar. Bem-vinda, Marta. A Marta é minha empresária. A Marta tem um propósito de ser minha empresária. Já tem propósito definido, né, Marta? E aí eu quero falar para você qual que é o meu propósito. O meu propósito é auxiliar você a encontrar o teu caminho, encontrar o teu propósito através da sabedoria sistêmica. Esse é o meu propósito. E é outro propósito. Assim como um dia a advocacia foi o propósito para mim, hoje ser uma terapeuta sistêmica é um propósito. Ser uma mentora é um propósito. Levar essa cura sistêmica para as pessoas é o grande propósito da minha vida. E isso é ter um propósito definido. E aí, quero deixar com você essa reflexão. Ó, a Gisele fala assim: comecei com propósito cuidando de pessoas em uma empresa. Agora eu cuido de pessoas em meu propósito como terapeuta. É isso. E a pergunta é: será que não está na hora de você encerrar um propósito que você está vivendo infeliz, que você não coloca em prática teu dom e teu talento, para iniciar outro propósito, baseado em talento, em paixão, em sentido, em renda? Faz sentido, meninas? E meninos também que estiver aqui na live, eu vi que tinha alguns homens também. Teu talento, tua paixão, teu sentido tá te dando renda, você tá servindo a você está servindo a humanidade. E esses são os 4 pilares sistêmicos que eu trouxe para vocês hoje, para vocês começarem a pensar sobre isso. Ó, a Jaqueline fala: gostei da reflexão, faz muito sentido. Onde você está? Você está vivendo o seu propósito ou você está vivendo o propósito dos outros? Você está guiada por aquilo que queima dentro do teu coração ou você está sendo guiada por uma lealdade? O que você faz é realmente teu propósito, teu talento, ou você faz apenas pelo dinheiro? Você faz para servir a si mesmo ou para servir as pessoas? Ou você está servindo só as pessoas e não está servindo a você? Porque é um equilíbrio. Temos que ter equilíbrio. E lembre-se, você é a pessoa mais importante do seu propósito. Então, quando a renda chegar, e ela vai chegar, se você estiver seguindo esses passos, lembre de cuidar de você. Lembre-se de cuidar dessa máquina que faz tudo acontecer. Tira um tempo para você. Aí voltando só mais um pouco, assim, para a gente fazer mais uma reflexão, com relação da renda. A renda está relacionada à mãe, porque mãe é nutrição, mãe é lugar de cuidado. E a renda que chega até você através do teu propósito é a oportunidade que você tem de cuidar das pessoas e cuidar de si mesmo.
Então vamos lá mais uma vez? Vamos fazer um checklist aqui para vocês anotar. Se precisar, vou deixar a live aí salva. A gente já está encaminhando para o final. Me contem aqui se fez, para quem fez sentido, se você está vivendo propósito ou não, se está à procura de um propósito. A Cris falou que ia descobrir o propósito comigo. E aí, Cris, fez sentido para você? Então vamos voltar lá. Talento, que é dos meus ancestrais, vem dos meus ancestrais. Aí eu tenho que fazer a pergunta: quais dons eu reconheço em mim? Quais habilidades eu reconheço em mim? Aí eu vou pro segundo, vou fazer assim que fica mais bonito, né, gente? Eu vou pro segundo, que é a paixão, que vem dos amores e dos prazeres vividos pelos meus pais e pelos meus ancestrais. Lembrando que a gente não tá tratando de sexualidade, é o prazer de fazer, de servir aqui, tá bom? Aí a pergunta é: como que você encara a sua capacidade de sentir prazer em cuidar do outro e com a vida? Qual prazer você sente com o outro e com a vida? Bem-vinda, Daiane! É o segundo. O terceiro é o quê? O sentido, que está relacionado com a força do masculino, com meu pai. E aí a pergunta é: como está a sua capacidade de dar ao mundo com objetividade e com constância? Você está conseguindo servir o mundo sendo objetivo e sendo constante? Ou você está desistindo no meio do caminho? Na primeira queda, deixa, vamos fazer outra coisa. Eu desisto. E o quarto é a renda, que tem a ver com a força do feminino. Então está relacionado à mãe. Deixa eu colocar o pai aqui também. Que está relacionado com a mãe. E aí a reflexão é: como está o seu dom de cuidar, de servir, de receber, de gerar mais vida? E o principal, você está cuidando da pessoa mais importante do teu propósito, que é você? Conseguiram receber? As meninas que estão aqui ao vivo na live? Fez sentido para vocês? Tá vivendo o propósito ou não? Tá sem sentido, tá sem propósito? Vai insistir mais um pouco? Me contem. E quero contar para vocês, quando a gente deixa viver o propósito, ele acontece, demora, gente, é pedra que a gente tem que bater até romper. Amanhã estarei em Goiânia, participando de uma mentoria, de uma imersão com um dos grandes consteladores, né, a nível mundial, que é o Paulo Piemonte, do Raiz Instituto. Trarei muita novidade para vocês. Tô indo lá, gente, viver meu propósito, investindo no meu propósito, investindo em mim, investindo em capacitação. Vou lá fazer uma imersão sobre sucesso sistêmico. Porque hoje eu trabalho muito com questão financeira e questão de mulheres e homens que estão perdidos, né, na carreira, dentro da empresa, não sabem qual que é o próximo passo. Então, a minha identidade terapêutica é raízes do propósito. Então é por isso que hoje eu tô falando com vocês, né, dos 4 pilares sistêmicos do propósito, porque isso faz muito sentido para mim, porque o dia que eu defini o meu propósito, assim, só foi bênçãos. Um dia que eu tive meu propósito definido. Então crie um propósito para você. É isso, é a última mensagem que eu quero deixar aqui para você. Crie um propósito, tenha um propósito definido. Olhe para qual é teu talento, a tua paixão e desenvolva. Tome a vida do teu pai e da tua mãe para desenvolver essa força, né, do feminino e do masculino, para desenvolver o teu propósito. Combinado? Alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Meninas, contem aqui pra mim, vou deixar essa live salva. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo no direct, que eu deixo mais informações para vocês também. Eu espero que tenham gostado, que tenha feito sentido e que vocês se movimentem em direção ao propósito de vocês, porque, gente, viver do propósito é uma coisa assim que cura a alma, né? De ter propósito na vida, ter um sentido, é uma coisa maravilhosa. É realmente um servir. É realmente maravilhoso. E eu estou nesse lugar, né, hoje vivendo
do meu propósito, tendo um propósito, caminhando em direção, movimentando a vida e servindo a humanidade, servindo as pessoas com aquilo que eu tenho certeza que Deus me criou para fazer. Porque, como eu falei para vocês, há 4, 5 anos atrás, eu ri da pergunta. Hoje eu clamo ao Senhor para que todas vocês tenham um propósito. Porque isso é majestoso na nossa vida. Então, um beijo, muito obrigada para quem esteve aqui, para quem passou, para quem vai ver essa live depois. Compartilhe se gostaram, se fez sentido. E até sexta-feira que vem na nossa próxima live. E se tiverem indicação de temas também, deixa lá no meu direct ou no comentário dessa live. Eu gostaria que você falasse sobre isso, para eu trazer aqui para a gente poder conversar um pouco mais sobre esse mundo sistêmico que eu amo tanto e que é um grande propósito na minha vida. Beijinho, bom descanso, bom final de semana. Até mais!